Graça e paz, amados irmãos, aqui quem vos fala é o pastor Rodrigo. Eu sirvo como pastor na Igreja Batista Reformada, no Jardim Esperança, na cidade de Canoinhas, no estado de Santa Catarina. Estou aqui mais uma vez para compartilhar ao seu coração a palavra de Deus. E a exposição bíblica que farei no dia de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 12, a partir do verso 33. Isso. Pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Mateus capítulo 12, a partir do verso 33. Assim disse o nosso Salvador: Pelo fruto se conhece a árvore. Se a árvore é boa, seu fruto será bom. E se a árvore é má, seu fruto será mau. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro. O homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. Digo-vos que no dia do juízo, os homens terão de prestar contas de toda palavra inútil que proferirem. Porque pelas tuas palavras serás absolvido, e pelas tuas palavras serás condenado. Então alguns dos escribas e fariseus tomaram a palavra e disseram: Mestre, queremos ver algum sinal da tua parte. Mas ele lhes respondeu: Uma geração má e adúltera pede um milagre. Mas nenhum milagre lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Os habitantes de Nínive se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis aqui está quem é maior que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo contra esta geração e a condenará, pois veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui quem é maior que Salomão. Quando um espírito impuro sai de um homem, anda por lugares áridos buscando repouso, mas não o encontra. Então diz: Voltarei para minha casa de onde saí. E chegando, encontrando-a desocupada, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores que ele, os quais entrando passam a habitar a casa. E o último estado desse homem torna-se pior que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Meus amados, eu quero falar nesse dia sobre o assunto do texto, que é muito importante. Eu quero falar sobre um diagnóstico profundo. É isso. Jesus, ele faz um diagnóstico profundo no coração dos fariseus e dos escribas. Você se lembra que os fariseus e escribas cometeram aquele pecado imperdoável, a conhecida blasfêmia contra o Espírito Santo. Pois bem, depois que Jesus tratou do pecado sem perdão, ele alertou para o perigo de parecer uma coisa e ser outra. Aqueles que são piedosos precisam demonstrar essa piedade por sua conduta. A árvore determina o fruto, e o fruto revela a natureza da árvore. Concordo com o comentarista William Hendrickson quando ele escreve: fruto e árvore vão juntos, não devem separar-se. Porém, as palavras diagnosticam o coração, e o coração se faz conhecido pelas palavras. É isso que Jesus quis ensinar. Diante desta advertência do nosso Senhor Jesus, ele diagnostica 3 problemas. 3 problemas na vida dos fariseus e na vida dos escribas. A minha oração é que isso não esteja no seu coração
esses 3 problemas. Então preste atenção e consulte a sua Bíblia comigo naquilo que vai ser ministrado. O primeiro problema que Jesus destacou, diagnosticou: o fruto revela a árvore e a boca revela o coração. Essa verdade está escrita no verso 33 a 37. A questão é o seguinte: Jesus ele usa 2 figuras para ilustrar a verdade de que a nossa natureza revela as nossas ações. E as nossas palavras são a radiografia do nosso coração. E depois Jesus ele faz um alerta. Exatamente. Ele está ali com os fariseus e escribas, e aí Jesus começa a explicar sobre a questão da árvore e do fruto. Aí Jesus ele apresenta 2 figuras e depois um alerta. A primeira figura que Jesus destaca: os frutos revelam a natureza da árvore. Olha o verso 33 aí na sua Bíblia. Ele diz assim, Jesus destacando: pelo fruto se conhece a árvore. Se a árvore é boa, seu fruto será bom. Se a árvore é má, seu fruto será mau. Os frutos revelam a natureza da árvore. Eu concordo com o reverendo Hernandes Dias Lopes quando ele fala que a conduta é o grande teste do caráter. Nossa conduta é o que os homens falarão a nosso respeito em nosso funeral. Mas o nosso caráter é aquilo que os anjos testemunharão a nosso respeito na presença de Deus. Ele tem razão. A segunda figura que Jesus destaca aqui: as palavras revelam o que está no coração. Verso 34 e 35, ele começa a destacar e ele fala assim: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Aí ele usa a segunda figura do tesouro. O homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro. O homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. Cuidado. As palavras revelam o estado do coração. Tome muito cuidado com aquilo que sai da sua boca. E em terceiro lugar, Jesus ele faz um alerta. Dos versos 36 ao 37, ele diz que as nossas palavras testemunharão contra nós no tribunal de Deus. É isso, por isso que ele diz lá no verso 36, digo-vos que no dia do juízo os homens terão de prestar conta de toda palavra inútil e frívola que proferiram. Porque pelas tuas palavras serás absolvido e pelas tuas palavras serás condenado. Tome muito cuidado com aquilo que você fala. É lógico que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Essa é a base bíblica das Escrituras. Mas nós vamos prestar conta com aquilo que saiu da nossa boca. Porque aquilo que sai da nossa boca revela o que está no nosso coração. E o nosso coração revela o estado da nossa alma. O segundo diagnóstico que Jesus faz, que é o segundo problema que ele destaca, é o seguinte: a procura de sinais revela uma cegueira incorrigível. Essa verdade está dos versos 38 a 42. Aí os fariseus e escribas, eles pedem um sinal. Eles pedem um sinal milagroso para Jesus. Aí Jesus os adverte e os corrige. O grande problema é que o Messias havia chegado e eles queriam mais sinais. A lei e os profetas apontavam para Jesus e eles queriam mais. João Batista preparou o caminho para Jesus, apresentando-o como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e eles queriam mais. Jesus realizou milagres espetaculares e eles queriam mais. Até mesmo quando Jesus estava pendurado na cruz, eles disseram: desça da cruz e creremos nele. O problema desses homens, o problema deles, entretanto, não era a evidência suficiente, mas cegueira incorrigível. Esse foi o problema desses homens. E esse é o problema de muita gente nos dias de hoje. Mas daí Jesus ele usa 2 ilustrações para mostrar a cegueira dos escribas e fariseus. Aí Jesus destaca 2 personagens históricos, que para Jesus era histórico.
Primeiro ele fala sobre Jonas. Ele destaca a vida e a missão de Jonas. Porque Jonas para Jesus simboliza a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus que nos confronta. E aí Jesus ele destaca algumas coisas que o professor Itamir Neves, com muita maestria, ele nos apresenta. Ele escreveu assim: assim como Jonas foi aos ninivitas, e um judeu pregar aos gentios era algo incomum, assim Jesus veio aos homens, demonstrando um amor incomum de Deus para conosco. Assim como Jonas pregou o arrependimento, Jesus veio para pregar o arrependimento e a conversão a Deus. Assim como Jonas ficou no ventre do peixe por 3 dias e depois saiu e pregou a salvação, Jesus também ficaria o mesmo tempo no ventre da terra, ressuscitaria e através do Espírito Santo e da igreja proclamaria a salvação. Mas no verso 40, muitas vezes as pessoas elas ficam em dúvidas com o verso 40, quando Jesus ele usa a seguinte expressão: pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Muitas pessoas têm dúvidas sobre isso, porque parece que o tempo não bate com o nosso. Mas o pastor John MacArthur, ele esclarece esse ponto para nós, dizendo o seguinte: a expressão 3 dias e 3 noites era uma maneira enfática de dizer 3 dias. E de acordo com o cálculo judaico, essa seria uma maneira correta de expressar um período de tempo que inclui partes de 3 dias. Desse modo, se Cristo foi crucificado numa sexta-feira e se sua ressurreição aconteceu no primeiro dia da semana, pela contagem hebraica, isso seria considerado um período de 3 dias e de 3 noites. Então, não há nenhuma discrepância com o registro de Mateus sobre esse cálculo do tempo. Porém, quando Jesus usa a figura histórica de Jonas, há uma diferença. Há uma diferença que Jesus destaca. Os ouvintes de Jonas se arrependeram e foram perdoados. Mas os ouvintes contemporâneos de Jesus, as autoridades religiosas de Israel, estavam com os corações endurecidos e não se arrependeram. E por fim, o levariam à morte e morte de cruz. Aí Jesus usa uma outra figura histórica, Salomão, o rei Salomão. Jesus dizendo o seguinte: olha, a sabedoria de Jesus nos confronta. Isso, assim como o rei Salomão foi um grande sábio, Jesus foi mais sábio do que o rei Salomão. E ele não precisava provar mais nada para os fariseus e escribas. Em 1 Reis capítulo 10, nós vimos a rainha de Sabá viajou um bom tempo para poder ouvir a sabedoria de Salomão. E ela entendeu e creu no Senhor. E Jesus está dizendo: eis aqui quem é maior do que Salomão. Primeiro ele fala assim: eis aqui quem é maior do que Jonas. Isso é, Jesus é o nosso maior profeta. E quando ele diz assim: eis aqui aquele que é maior do que Salomão, Jesus está dizendo: eu sou o maior rei. Jesus não precisa provar nada. E aqueles que pedem um sinal é porque são cegos. Têm olhos, mas não estão vendo e nem entendendo aquilo que Jesus fez. O terceiro diagnóstico que Jesus apresenta, que é um terceiro problema, a falta de compromisso com Deus, uma grande ameaça. Isso está do verso 43 ao 45, você confira aí na sua Bíblia. Jesus ele trata aqui de um homem que foi liberto de um espírito imundo, de um espírito impuro, mas deixou de comprometer-se com Deus. Isso aqui é um grande perigo, gente. É um grande perigo que eu ainda vejo nos dias de hoje. O espírito imundo saiu, mas o Espírito Santo não entrou. Diz a palavra de Deus que quando Jesus converte o nosso coração, o Espírito Santo ele vem morar em nós. A vida tornou-se melhor, mas a transformação espiritual não aconteceu. Pode haver mudanças de hábitos, mas se não houver conversão, não adianta nada. Ética sem conversão não adianta nada. Religiosidade sem conversão não adianta nada. Se tornará pior do que já era.
Jesus está dizendo o seguinte, que uma pessoa foi liberto. E Satanás, ele se refere ao corpo de uma pessoa como uma casa. Aquele espírito imundo tinha saído, mas depois ele voltou para aquela casa que estava bem organizada e levou 7 espíritos imundos. Aí, aquela situação se tornou pior do que já era. Esse é o problema. É a falta de compromisso com Deus. As pessoas, elas querem as bênçãos de Deus, mas não querem se comprometer com o Deus da bênção. Tome cuidado. Isso é um grande problema. Eu quero encerrar essa minha palavra com 4 aplicações. 4. Preste atenção. Primeiro, tome cuidado com as suas palavras, pois isto revela a situação do seu coração. Tome cuidado. Aquilo que sai da tua boca é o que está cheio o teu coração. Essa é a radiografia. Esse é o diagnóstico. Não tem como fugir disso. Segunda aplicação. Tome cuidado com a sua vida, pois isto revela o estado da sua alma. Não adianta dizer que crê em Deus, se a sua vida não revela o compromisso que você precisa ter com Ele. Então obedeça, seja fiel a Ele, porque a sua vida testifica o estado da sua alma. Terceira aplicação, tome cuidado ao pedir sinais. Nosso Senhor Jesus já provou quem Ele é. Ele não precisa provar nada. Ele já provou que nos ama. Ele já provou que morreu e ressuscitou para nos salvar. Não precisamos de mais sinais nenhum. A nossa vida está nas mãos dele. E quarta e última aplicação, tome cuidado. Ser beneficiado por Jesus e não se comprometer com Ele, isto revela falta de conversão. Tome muito cuidado. Não significa que você foi abençoado, que você é convertido. Não significa. A conversão, ela revela o nosso compromisso, a nossa fidelidade, o nosso temor, o nosso amor a Deus. Isso. Não adianta ser abençoado. Não adianta mudar hábitos na sua vida se não há uma conversão genuína e espiritual feita por Jesus no poder do Espírito Santo. No entanto, entregue a sua vida a Jesus. Reconheça que você é um pecador e confie não em si, mas confie naquilo que Jesus fez por você lá na cruz do Calvário. Ele veio nos salvar, nos justificar e nos libertar. Uma boa moralidade, uma boa religiosidade não revela a verdadeira conversão. No entanto, entregue a sua vida a Jesus, a sua alma a Jesus. Fez sentido para você? Queira Deus que você possa entender isso. Vamos orar? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, pelas escrituras. A tua palavra revela a situação da nossa alma. A tua palavra nos repreende, nos corrige e nos revela o teu amor. Abençoa, Senhor, a cada um que assistirá essa mensagem. Transforma, salva a alma de cada um de nós, ó Deus. Nós dependemos de Ti. A nossa vida revela o compromisso que nós temos contigo. As nossas palavras revelam a situação do nosso coração. Ó Deus, receba o nosso coração e a nossa alma em Tuas mãos. A nossa vida pertence ao Senhor. E sabemos que os frutos que produziremos vai mostrar o tipo de árvore que nós somos. Isto vai revelar que nós pertencemos ao Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua graça e pelo Teu perdão. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.